Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h27, 6h27, horário de Brasília, desta terça-feira, hoje, dia 19 de dezembro de 2023. Abraçando os nossos irmãos que acompanham a nossa programação em todo o país, também a você que está no exterior. Deixa eu mandar um abraço aqui para os aniversariantes do dia. A irmã Mariana, completando 11 aninhos, conhecido como Beto, e irmã do Mateus, eles são de Fortaleza, e a irmã Mariana está completando 11 aninhos, que Deus te abençoe. Tá, Mariana? Você está aí aguardando o nosso abraço, né? Então tá bom, um abraço para você, que Deus te abençoe, tá bom? E parabéns, e guarde o bolo aí pra gente, tá bom, Mariana? Deus te abençoe. Um abraço também à nossa irmã Esther de Altamira, lá no Pará, né? Ontem eu estava conversando com alguns irmãos do Pará, que estiveram aqui visitando a gente, e o irmão disse assim: Kleber, o irmão até diácono, disse assim: Kleber, olha só, quando tem reunião de obreiros lá na nossa região, tem obreiros que eles andam, percorrem, né? Cerca de 800 quilômetros até chegar na igreja para reunião. Meu Deus, é inimaginável. 800 quilômetros, meu Deus do céu, como daqui, pastor Winston, quase daqui em Porto Seguro, na Bahia, né? Não é por aí, né? Daqui é Ilhéus. Daqui é Ilhéus, né? Imagine isso. Daqui é Ilhéus. Pois é, os irmãos vão com toda alegria, né? Pelas estradas do Pará. Eu ia falar daqui em Campina, mas não, daqui em Campina nem tanto, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também nossa irmã Nina, irmã Eunice, as irmãs que trabalham na Copa, na UTI, e agora está em casa, se recuperando, mas carece das nossas orações. Também orar pelo nosso irmão César, lá em Florianópolis, teve uma pequena melhora, nós vamos orar por ele, vamos continuar abençoando. Também nosso irmão Sebastião, está em Ponte Nova, ele é de Cerecita, mas está em Ponte Nova internado e está na UTI. O seu Sebastião, pai do nosso irmão Fernando, lá de Cerecita, e pai da nossa irmã Silvia, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Vamos orar pelo nosso irmão Sebastião, tem 92 anos, 93 anos, tal, em Ponte Nova, Minas Gerais. São 6h30, nos visitando nessa manhã. Estamos aqui com o pastor Marcelo Armando do Prado, do casal, tanto do pastor Marcelo e da irmã Guilmar. Daqui a pouco a gente fala com eles também. Bom, vamos ler o texto de hoje? Vamos sim. O texto em Isaías capítulo 26, versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 26, 3 e 4. Tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Confiai no Senhor Deus. Esse louvor, que é um louvor, é uma canção, é um cântico de adoração ao Senhor. O povo que alcançou misericórdia ergue um louvor pela proteção, pelo livramento do Senhor, né? Isaías, então, ele louva ao Senhor com o coração cheio de gratidão, agradece ao Senhor pelas bênçãos. Esse cântico não é apenas um cântico de gratidão a Deus pelo livramento do seu povo do jugo babilônico. Tem tudo a ver também com uma profecia a respeito de Yeshua, a respeito de Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Pastor Winston, tu conservarás em paz aquele, ou em plena ou perfeita paz. Nós encontramos esse capítulo, pastor Winston, promessas de esperança, segurança em meio às tribulações da vida. O capítulo começa com esse cântico, com essa canção de louvor, onde expressa em Deus a sua confiança na justiça, na paz que Deus proporciona. Ou seja, que Deus é uma fortaleza inabalável, uma rocha eterna, onde todos podem encontrar refúgio. E essa confiança é um lembrete poderoso de que mesmo diante das adversidades e aflições da vida, nós podemos encontrar segurança na rocha eterna, no nosso Deus. Pastor Winston, paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, pastor Wagner Carvalho, pastor Marcelo, aqui nos visitando, uma bênção estar com ele, a sua família aqui, pastor Lorenzo Carneiro aqui do lado. A segurança que nós temos num Deus que nunca nos falha. Glória a Deus. É podermos, como o verso 4 disse, confiar nele perpetuamente. Não há acordo na nossa confiança. Irmão querido, a nossa confiança não é uma confiança de poucos dias,
é uma confiança sempre confiando, porque ele é eterno. Se ele é eterno, ele não volta atrás. Ele é Senhor da glória. Interessante, Kleber, quando você fala a presença de Jesus aqui, de Oxua, você vê que esta bênção e esse alicerce seguro, esse arcabouço seguro, ele vem em Jesus como pedra angular, né? Como rocha eterna. Ele é o verbo que se fez carne, a palavra viva. Quer dizer, se tudo nós fazemos daquilo que vem através de Jesus, nós podemos confiar sempre nele. Nós vemos aqui outra coisa muito interessante, que é quando eu me lembrei agora dos apóstolos lá temendo um momento em que eles chegaram para Jesus e falaram, né, pastor Wagner? Quem é que... E depois que o senhor for? Como é que nós vamos confiar no senhor se o senhor está falando que vai morrer? Eu não estou me entendendo muito bem. E depois que o senhor for? Realmente quando é igual promessa, né? Promessa vazia. Mas e aí ele, vendo aquela situação dos apóstolos, ele disse o quê? Calma, eu vou mandar um consolador. Vocês podem confiar naquilo que... Eu sou a palavra que não falha. Jesus é a palavra que não falha, é a palavra que é certeira, é a palavra que transforma, é a palavra que sustenta, que fortalece, que fortifica, que ampara, que dá esperança. Como rocha eterna, você quer guardar a sua vida em algo que é como uma casa, né? Você quer fazer a sua casa em cima de algo que vem as tempestades, né? Uma rocha que não vai ser abalada nunca. Aí você pode confiar. E aí eu posso confiar perpetuamente, porque o socorro dele vai ser perpétuo, sempre comigo. Eu acho interessante que em Jesus nós encontramos tudo isso. E quando ele diz que como o verbo se fez carne e habitou entre nós, o mundo viu em Jesus aquilo que ele nunca tinha visto. Foi o que nós falamos até na palavra sobre essa expressão: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca se tinha visto a glória de Deus e agora vemos através do unigênito do Senhor. Se nós formos olhar a palavra, Moisés contemplou a glória na fenda da penha, né? Tipo do sacrifício de Jesus, da morte, do sangue, do derramar do sangue, da morte, da ressurreição. Quer dizer, através de Jesus e do seu sacrifício, nós podemos contemplar a glória. O véu se rasga de alto a baixo e nós podemos contemplar a glória. E nós vemos que, a partir de então, os apóstolos passam a pregar, mesmo em provações, mesmo em grandes provações, eles confiam no Senhor. E Paulo começa a expressar a confiança dele o tempo inteiro. Ele começa a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito sério isso, não é? Posso algumas coisas. Tudo. Não, posso tudo. Todas as coisas. Quer dizer, com isso você vai conservando a sua vida, porque os seus projetos, o seu ser vai sendo colocado naquele que está firme e que confia em mim também, porque eu estou perto dele. Na verdade, para o Senhor confiar em você, você precisa abrir o seu coração completamente para ele, para que ele possa sondar. E Paulo começa a falar várias... Eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso. Ele passa a conviver com esse Senhor e ter com ele uma rocha eterna. Realmente a expressão, Isaías como um livro messiânico, e com certeza esse livro ele fala do Senhor Jesus o tempo inteiro, ele é que glorifica a Deus já no momento de misericórdia, e Jesus é a misericórdia de Deus para nós. Aquilo que nós merecíamos, ele tomou sobre si. Nós merecíamos morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Ele tomou sobre si a morte, ele vence a morte. Aqui Isaías já glorifica a Deus pela vitória alcançada através de Jesus. Agora, pastor Lourenço Carneiro também está conosco aqui. O texto diz assim: tu conservarás, ou seja, conservar aqui é paz em meio aos problemas. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente, e aqui no original, na minha Bíblia no original, a palavra mente aqui é aquele que o propósito é firme em Deus. Então, aquele cujo propósito é firme em Deus, ele viverá com a mente em paz em Deus, ele terá paz. É uma soteria, né? Em todas as áreas da sua vida. Mas precisa ter a mente, o propósito firme
em Deus. Paz do Senhor, pastor Lourenço. Pai do Senhor mais uma vez a todos. Na Escola Bíblica Dominical, que inclusive tem sido feita uma recomendação, até mesmo aquele que nos ouve, que às vezes não é ou não está, né, congregando conosco, a Escola Bíblica está disponível nos canais da Igreja Cristã Maranata. E um dos grandes ensinos que o Senhor nos deu como presente no decorrer deste ano é que o corpo tem sido conservado. Que corpo, né? A igreja, ela é corpo de Cristo. Então, quando a expressão do texto diz assim, olha, tu conservarás em paz, é porque existe um óleo, existe um perfume, existe um unguento que ele tem sido derramado sobre uma igreja fiel para conservar o corpo, para conservar e perfumar, dar ao homem, como você disse, em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às situações, uma igreja fiel, mesmo que provada, ela tem exalado o bom cheiro do Espírito Santo, ela tem exalado o bom cheiro de um unguento que um dia foi derramado e tem sido derramado sem medida sobre a igreja, né? Como nesse breve momento que estivemos aqui, nós tivemos a oportunidade de ouvir um testemunho da irmã Guiomar, que está conosco, quando nesta madrugada Deus respondeu a ela aquilo que ela trazia como necessidade. O testemunho que você acabou de contar, né, que prontamente nós recebemos de uma criança que entendeu o mistério do reino dos céus nesta madrugada, agora pela manhã. O que é isto? Isto é um unguento sendo derramado, conservando aquele que está firme. Olha, eu disse assim, nós vamos à madrugada amanhã e depois nós iremos a esta situação, a esta batalha. E ela recebeu um bálsamo do Espírito Santo, ela recebeu uma direção do Senhor. O Senhor culto, atrás para o culto de madrugada, e o Espírito Santo conserva a fé, conserva a experiência. Propósito, né? O propósito. Tá firme em Deus. Então, é uma criança que ela teve uma experiência nesta manhã com o Espírito Santo. E a mãe, ela praticou. Ela fez o quê? Ela ensinou no caminho que deve andar. E ela mostrou, filha, olha, esse Deus a quem eu tenho te instruído a servir, ele é esta rocha eterna. Como foi mencionado pelo pastor Winston na palavra e agora nessa breve dissertação, nós temos um Deus vivo que tem falado com o seu povo. E este texto, ele é uma profecia, algo profético, de um Deus que tem orientado a sua igreja. Então, este conservar em paz um unguento tem sido derramado sobre a igreja fiel, sobre o corpo vivo do Senhor. Nós temos sido deste mundo, arrebatados deste mundo. Nós fomos salvos dele, mas não fomos arrebatados dele. Mas em meio a este mundo, os nossos pés estão firmados no Evangelho eterno. A nossa experiência de fé não são com pessoas, porque nós não seguimos a homens, mas é com este Deus que sustentou a nossa vida e que tem nos sustentado. Que é uma rocha eterna. Que é uma rocha eterna. Tabernacular com o Senhor, de forma abundante. Nós seremos conservados e poupados. Só uma coisa que você falou sobre o Shalom, em meio às provas, e você falou também, em meio ao mundo, nos conservar em paz. Porque o Senhor Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Aflições no hebraico é pressão. É isso que eu tinha lembrado também. É pressão. Então é pressão na escola, pressão em casa, pressão nos problemas, pressão econômica, política, religiosa, enfim, pressão. É um recado, né? É um recado para aquele que está nos ouvindo. Meu irmão, enquanto tiver isso, você é igreja. É verdade. Isso é profético, né? Quando Israel ia sair do Egito, isso, a pressão aumentou. Enquanto você estiver sentindo... Agora, o Marcelo Armando do Prado, para estar conosco aqui. Pastor, não é por acaso que praticamente em todas as cartas paulinas, ou seja, nas cartas de Paulo, aos irmãos em Tessalônica, em Éfeso, enfim, as cartas de Paulo, aqui na Bíblia, eu até separei aqui, ele começa assim, olha só como ele começa. Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus. Ele sempre começa as cartas assim, graça e paz. Graça e paz. Ou seja,
a expressão graça e paz significa que a graça é o fundamento dessa paz. Graça sobre os fiéis, sobre a igreja fiel. E nesse mundo que vivemos, mesmo diante de tantas aflições, de tantos problemas, nós já acordamos para resolver problemas, uma batalha. Mas nós escolhemos estar debaixo da graça do Senhor, né? E é isso que... e se nós conservarmos a nossa mente em paz, tu conservarás em paz aquele cuja mente tem. Ou seja, o nosso propósito. Qual foi o propósito nosso nessa manhã? Estamos aqui na madrugada diante do Senhor. E quando nós temos esse propósito, ele é firme em servir ao Senhor, em obedecer às revelações do Senhor, às orientações, ele conservará a nossa vida em paz. Não só a nossa mente. Quando fala mente, está falando de nossa estrutura. Toda a estrutura. Conservarás em paz em meio aos problemas. Paz, Senhor, pastor Marcelo. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, aquele que nos ouve. É interessante que Paulo, ele tipifica o Espírito Santo, né? Porque a conservação está ligada a algo precioso, que é a fé. Porque confiai, a palavra diz isso, né? Confiai no Senhor. Porque a nossa confiança não está em algo que se muda, mas é algo firme, né? Então, confiar quer dizer a fé. Então, a conservação ela só vem através da fé. E nessa última hora, como os irmãos falou, o bálsamo está sendo derramado, o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja para a preservação da fé. Porque quando caminhamos pela fé, nós somos guardados dos embates. Não é que nós não sofremos os embates, né? Nós vivemos os princípios e não estamos, né, longe de sermos alcançados, mas nós caminhamos pela fé. O povo, quando saiu do Egito, eles foram para o deserto. E seria uma caminhada de fé. Nós vivemos essa caminhada de fé também hoje, Kleber, mas dependendo e confiando no Senhor, né? Porque se confiarmos, haverá paz, haverá alegria, esperança. E não é só, como o companheiro falou, não é confiar só hoje, né? Mas é para sempre. E essa fé, ela é perpetuamente, porque a fé que nos alcançou, ela vai voltar para a eternidade. Então essa fé é que nós precisamos preservar. E quem nos ajuda a fazer isso é o Espírito Santo, é o bálsamo sobre a igreja, sobre o servo. Aí nós vamos caminhando com essa alegria, como essa criança, né? Hoje o Senhor deu a ela essa esperança de ir para o céu. Mas foi uma operação do Espírito Santo. Amém? Amém, querido. Deixa eu aproveitar que o pastor Wagner Carvalho está conosco nessa manhã. Pastor, esse cântico, não é apenas um cântico de gratidão a Deus. Eu disse na abertura. O profeta Isaías glorificando ao Senhor pelo livramento, né, do jugo ali babilônico. Mas é também uma profecia a respeito do Senhor Jesus. E eu vou ler o texto, diz assim, verso 1, capítulo 26. Naquele dia, que dia? No dia do arrebatamento. Naquele dia, se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a Yeshua, a salvação. Está falando do Senhor Jesus. Ele diz para que entre nela a nação justa. E a nação aqui é Goi. Goi é nação estrangeira. Ele está falando da igreja aqui. Igreja gentílica, né? Exatamente, que observa a verdade. E a palavra observar aqui é considerar, é abraçar. Ele está falando aqui da gente. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Não é? O Senhor já no reino babilônico, mas também a profecia de que o Messias, ele se voltaria para nós, para uma igreja gentílica que observa, que considera a verdade, ou seja, a própria salvação que é o Senhor Jesus. Paz, Senhor pastor. A paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os pastores aqui da bancada, a família que está conosco também, paz do Senhor os nossos irmãos que estão participando agora desse pós-madrugada. Exatamente, né? Em diversos livros da Bíblia nós encontramos louvores. O livro de Salmos é uma coletânea de louvor, mas nós vamos encontrar louvores, né? Em Êxodo, vamos encontrar louvores aqui em Isaías, e nós aprendemos que o louvor ele antecipa os atos proféticos, né, do Senhor. Então, o Senhor aqui está falando não da realidade apenas aqueles dias, mas apontando para os nossos dias. Como foi muito bem falado aqui pelo pastor Lourenço, há um povo que tem, né, a mente conservada, né? O
propósito no Senhor. E esse povo, né, tem vivido isso. Ele está alicerçado nessa rocha. Até tem um texto que eu sempre lembro, quando eu faço uma alusão aqui a Isaías, tem a carta de Judas, quando ele vai escrever, né, a carta de Judas aqui, já no primeiro versículo ele fala: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A carta de Judas aqui, o conteúdo dela é profético, que fala muito dos nossos dias, né? Em que, como o pastor Winston falou, há muitos confiando com a mente no mundo, a confiança no homem, vivendo o modismo. Até um dos versículos, né, que nós pregamos ali, falamos no terceiro Trombetas e Festas, porque se amotinam, né? Amotinam as nações, as gentes, então em torno de às vezes de uma celebridade, de uma autoridade, de uma causa, de uma ideologia, e isso tudo é efêmero. Tudo passa. Tudo isso vai passar, mas, né, pelo outro lado há um povo, há uma igreja que tem a mente no Senhor. Ela confia no Senhor perpetuamente. Perpetuamente é algo contínuo e para sempre. Nosso Deus é uma rocha que é eterna, ou seja, é imutável. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. E a igreja, vivendo esse propósito com a mente no Senhor, ela vive algo que Marcelo mesmo disse que é pela fé. Então nós vivemos algo que para nós é imutável e que vai nos direcionando para a eternidade. Enquanto o mundo, né, ele está alicerçado nas concupiscências, na iniquidade, o amor vai se esfriando, ou seja, vai mudando cada vez mais, vai de mal a pior. Já não é nada jamais como antes, né? Mas para a igreja não. A igreja, ela vive uma caminhada contínua, porque ela confia no Senhor. É uma caminhada de louvor mesmo, né? Porque nós confiamos, nós sabemos, confiamos nas bênçãos de Deus. Nós confiamos no abençoador, no Senhor de todas as coisas. A nossa fé não é circunstancial. Como você diz, pastor Winston, vivemos lutas, aflições, princípio de dores, pastor Marcelo disse aqui, mas o nosso... Nele, no Senhor, nós existimos, nós falamos e nos movemos. E existimos, né? Ele diz assim, aquele que observa a verdade, a nação justa que observa a verdade. A verdade aqui fala de algo estabelecido. Fala de algo que está estabelecido. O mundo está alicerçado em meias verdades, né? Verdade que é relativa. Hoje é uma coisa aqui, amanhã já não é bem mudar, assim. né? Muda de acordo com a convenção social, com a política, mas nós temos uma verdade absoluta. Isso. A verdade é um mistério que vem da eternidade e passa a ter vida através de Jesus. E o detalhe, pastor Winston, no verso 17, o Senhor diz assim: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, né? Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Ou seja, ele está falando aqui desse período onde nós estamos vivendo, que é o período de dores, né? Então, essas dores de parto, elas vão aumentar. Por isso nós sempre falamos aqui, olha, a Bíblia diz, e é verdade, que este mundo vai de mal para pior. Em outras palavras, para que você possa entender, esse mundo que está aí fora está descendo ladeira abaixo. Mas a igreja não. A igreja está indo para cima, para o alto. Porque é para lá que nós vamos. E nós estamos aguardando e vivemos e conservamos a nossa mente em perfeita paz, porque o nosso propósito está firmado em Deus. Está firmado na verdade, que é algo que está estabelecido e que não sofre nenhum tipo de variação. Kleber, é muito bom quando você fala sobre o princípio de dores, como ali no caso o princípio de dores que o pastor Marcelo falou, como o momento profético que a gente vive, o que está se passando, que ainda é um anteparo anterior à tribulação, e você vê que após a quarta trombeta, após a retirada do Espírito, o juízo está derramado. Que é a quinta, sexta e a sétima trombeta. Aí já era. Tocou a quarta trombeta, o juízo está derramado, porque o Espírito Santo foi embora. Há um que subsiste, que é o Espírito. Os pastores, todos podem participar. No verso 20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento. Só por um momento, até que passe a ira. Como é que nós vamos nos esconder por um momento? É o arrebatamento da igreja. É isso aí. Porque a ira vai ser derramada. Olha o verso 21, para quem ficar. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua
iniquidade. Iniquidade aqui são paixões, desejos, razões. A origem da iniquidade eu acho interessante, que o senhor repete muito a palavra iniquidade. Você lembra, outro dia nós trouxemos aqui que a iniquidade é prazer em ser iníquo, prazer em pecar. Isso. A Então pessoa é aquele que não tem desculpa. Ele tem prazer naquilo. Ela se multiplica, como a palavra fala nessa última hora. Vai se multiplicando. É como se ele dissesse assim, você não tem desculpa de ser castigado, de ser condenado, porque você tem prazer no que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Hoje em dia nós vemos pessoas com um alto nível de malignidade que assusta a gente. As pessoas são más, sabendo que estão fazendo maldade e gostam de fazer isso. E às vezes a gente nem acredita naquilo, parece loucura. É loucura, né? Agora, desculpa, Kleber, quando o Wagner estava falando sobre, você também estava falando aí, o louvor ele antecipa realmente momentos maravilhosos, proféticos, mas ele proclama. Esse louvor tu conservarás em paz, quando o Senhor concedeu ele à irmã, foi no período pandêmico. E se a gente for ver, uma das coisas que mais assolaram as pessoas no período pandêmico foi a depressão, a divagação, começaram a ficar presas, né? Confinadas, um ambiente menor, houve problemas familiares, houve muita coisa. Mas aqueles que conservaram a mente no Senhor, se firmaram em alguma coisa, muitos se firmaram em filosofias, né? Em rochas quaisquer. Mas os que se firmaram na rocha eterna foram mais do que vencedores em Cristo Jesus. E hoje nós vemos o resultado. São pessoas sem sequela. Ela é vencedora, ela está pujante. Então os louvores, eles vêm exatamente... Outro louvor maravilhoso, que o Ainda é Tempo, é um louvor que vem exatamente precedendo o momento da volta de Jesus e alertando. Pastor Lourenço, ainda há tempo do homem estar perto de Deus. É um louvor do breve, antecipando ao momento glorioso da volta de Jesus e despertando. É o caso do princípio de dores. Nós estamos assim vivendo, é como uma mulher em dores de parto, esse momento que a gente vive, e assim, realmente, as dores não são pequenas. Você vê que há um problema sério, uma crise séria dentro da família, dentro da moralidade, em vários locais. Tudo isso resultado do iníquo. O mundo está criando filosofias na cabeça do iníquo. Ele está tendo prazer em fazer sempre o mal. E o Senhor diz que haverá juízo para eles. Mas enquanto o Espírito está aqui, vinde benditos de meu Pai. É hora de forçá-los a entrar. É aquela a parábola lá é hora de forçá-los a entrar. É hora de trombetas e festas, é hora de falar do Senhor, é hora de mandar o link. Porque o homem só vai conservar se for cheio do Espírito Santo, se for aquele que aceitou e deu lugar a Jesus. São aqueles que vão permanecer, serão conservados pelo Espírito Santo. Que vão conhecer a verdade, que é o mistério que o Espírito revela. E vão suportar todas as aflições e situações adversas. Né? Quando Judas ele escreve a carta, né, para os conservados em Cristo, ou seja, aqueles que não se deterioram, ele fala, eu vos exorto a batalhar pela fé. Nós vivemos uma batalha. Essa batalha, as armas da nossa milícia não são carnais, né? E sabe o que você me fez lembrar? Poderosas, em Deus. Quando fala que Deus é a nossa rocha, eu lembrei que de Daniel 2, quando fala da estátua de Nabucodonosor. Quando vem uma rocha, e aqui não é uma coincidência, uma cristocidência, essa rocha vai bater aonde? No pé da estátua, que vai transformar em pó todos os reinos. Todos os reinos. E é isso que vai acontecer. Mas nós estamos firmados nessa rocha. Aleluia. É isso, nós estamos firmados nessa rocha, pastor Lourenço. Nós somos corpo de Cristo e essa rocha é Cristo. Nós vamos estar na rocha. Em Êxodo, eu até anotei que Êxodo 12, 22, enquanto os primogênitos do Egito eram mortos, o povo de Deus permanecia seguro nos seus lares, ou seja, no esconderijo. E a palavra diz assim, que aquele que habita, ou seja, que tem um hábito, que faz morada no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar, estará descansado. O que é estar na sombra do Altíssimo? É estar na eternidade, é sermos arrebatados pelo Senhor. É quando você vai estar livre desse juízo que está vindo a passos galopantes. Você fez essa abordagem, Kleber, sobre enquanto o Egito era assolado, né, pela morte, o povo
de Israel ele era conservado em vida. Isso. Aleluia. Uma particularidade desse texto é a obediência. O lar que obedeceu do Egito, o mistério foi revelado para o povo que estava ouvindo a direção do Senhor. Então, quando o Senhor disse assim, olha, eu vou fazer isto, mas Israel vai se reunir, eles vão cumprir um modelo, né? Ele revelou uma ordem de culto, o Senhor revelou uma estrutura de culto ali, e aquele povo cumpriu. Eu até na última sexta-feira, nós recebemos uma família na igreja e devido ao muito trabalho, o dia que eles podiam nos receber para uma visita era na sexta-feira, e foi mencionado exatamente este texto sobre o culto no lar, né? O que é que o Senhor revelou antes da jornada no deserto? Foi um culto no lar. Então, aqueles que foram conservados foram aqueles que executaram com obediência, sem alterar o modelo, sem criticar os detalhes. E obedecer, né? Isso aí. E obedeceram, eles foram conservados. E aí, uma das expressões que eu usei, né, foi: imaginem no outro dia de manhã, eles abrindo as portas, né? Imaginem logo depois que veio o choro do Egito, imaginem as portas dos filhos de Israel sendo abertas, e os filhos saindo vivos, e as famílias saindo com alegria, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às situações, mesmo em meio às tragédias que nós vemos aí nas televisões, nós temos um louvor. Aleluia. Nós estamos saindo dos nossos lares com alegria todos os dias. Por quê? Porque em comunhão, juntos, nós estamos rumo à terra prometida. E isto é porque, como servos, nós permitimos que o Espírito Santo conservasse em nós a experiência da salvação em um Jesus que não mudou. Que na trajetória da fé, quando ele me tirou do mundo, quando me trouxe para a sua maravilhosa luz e me revelou toda a sua salvação, ele não mudou. Ah, mas olha, teve esta ideia, teve esta situação, teve este assomado em uma rocha que é Jesus. Eu ontem tinha 33, 34, né? E o tempo vai passando, eu vou ter. Mas a pergunta é, independente da trajetória, independente do momento, como o pastor Wagner, o senhor mencionou na mensagem, né? Uns estão confiando em pessoas, mas o Senhor, ele é imutável, ele não muda. Por isso que eu posso confiar nele. Exatamente. Desde o início da sua palavra, o propósito é salvar o homem. Eu só preciso do último domingo. O Senhor tolera. Quando vocês falaram da iniquidade, eu me lembrei desse trecho da Escola Bíblica Dominical. Trazendo a doutrina, ele disse assim, olha, o Senhor, ele tolera, ele vai tolerando. Mas não confunda o tolerar de Deus com a salvação dele. Né? Não confunda a tolerância com a senda do velho homem, e ele vai permitindo que o Espírito Santo tome conta do seu coração. E aí é a vontade de orar que eu não tinha, agora eu tenho. A vontade de não cantar que eu não quero cantar. Mas hoje nós cantamos, nós louvamos, porque nós temos sido firmados e conservados nessa rocha que é Jesus. Conservados também, só um adendo, vivendo a cada dia o mistério, né? Sendo soria, nós vivemos uma experiência. Isso. Então, todas as doutrinas que nós pregamos, elas emergem da palavra, ela é conservada nos nossos corações e nós vivemos isso como experiência. Cleber, você fala. Pastor Marcelo. O senhor tinha dado uma profecia, vai acontecer isso, mas para vocês serem livres, tem que cumprir, né? Aquilo que o Senhor tem orientado, que é a morte do primogênito, o sangue nas vigas das portas e tal. Hoje, a caminhada da igreja não é diferente, é por obediência, não é? Me lembra um texto que eu acho muito assim rico e maravilhoso, é a história de Caleb. Né? O Senhor chamou ele, tinha 45 anos, e 40 anos ele andou confiado numa palavra, numa profecia, né? Que o Senhor iria dar a terra. E lá quando chegam lá, e eu falo assim, Josué, agora eu quero a minha parte, a parte que me cabe, né? Exatamente. Porque eu fui fiel, obedeci, né? E ele fala assim, tal é a minha força, quando eu tinha lá, é agora, ou seja, a força foi aqui, conservada. Conserva, né?
O Espírito Santo conserva isso. Aleluia. Na obediência, nós vamos Isso. herdar. Estamos passando por isso, irmãos, mas vamos chegar lá. Ter a mente firme é uma escolha pessoal. Caleb teve uma escolha pessoal e confiou no Senhor. Sim. E o Senhor não o desamparou e nem falhou no final, deu a ele. E o irmão Patrick, que mora aqui no bairro República, em Vitória, ele diz assim: Kleber, uma contribuição, hein? Jeremias 29:11. E eu abri a minha Bíblia aqui e é verdade. Diz assim: porque eu bem sei, diz o Senhor, eu sei os pensamentos, e pensamentos aqui no original hebraico é propósito e planos. Porque eu bem sei o propósito, os pensamentos e os planos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de shalom, de paz. E essa paz aqui é saúde, alegria, proteção. É a salvação. A alma quer, né? Exatamente. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ele não está dizendo assim, talvez vocês me achem. Ele está falando, ele está falando aqui que você vai achar se você buscar o Senhor. E no verso 14 ele diz: e serei achado de vós. Serei com paz. Já brincaram assim com seus filhos. É quando você brinca de esconde-esconde, só para que você possa entender aí, em casa. Quando você brinca de esconde-esconde com seu filho, e você se esconde, e ele é pequeno, ele não entende, ele não te acha, então você, de propósito, você deixa um pé, um braço, uma mão, e você se deixa ser achado. É desta forma que Deus faz com a gente. Ele se deixa ser achado, é isso que ele está falando. Quando você me buscar, eu vou me deixar ser achado por vocês. E se você me buscar-me-eis e me achareis. Quando nós buscamos ao Senhor, nas madrugadas, nos cultos ao meio-dia, na leitura da palavra, no culto da sexta-feira, na EBD, nos seminários, ele se deixa ser achado. É tão maravilhoso isso que você está falando, Kleber, porque não tem como se esconder de Deus. Não tem como. Davi tentou, né? E o salmista diz assim: que os céus declaram, mas a terra manifesta as obras das suas mãos. Deus está em toda a sua criação. Há poucos dias essa semana eu estava lendo sobre o nome de Deus no código genético, a sequência que Deus deixou lá, né? Mas eu tô aqui, ó. É isso. Eu tenho a minha marca em tudo. Que coisa maravilhosa. Aí pergunta: mas e fulano de tal que... Não, ele vai achar Deus, porque Deus está... Aí o Espírito Santo vai chegar lá, vai precisar de imposição de mãos. Joel diz que o Espírito está derramado sobre toda a carne. Aonde tem carne, o Espírito vai achar lugar. Amém. Ele se revela. Quantas experiências nós já tivemos de ouvir experiências de irmãos lá no Oriente, lá no meio de... E Jesus apareceu, um anjo, ou uma experiência sobrenatural, e sonhos, e... Ele se mostra, ele se deixa ser achado, né? Ele se revela. Mas a escolha é pessoal. Precisa buscar-me-eis, é você que tem que buscar, é você que tem que... E ele, se você buscar, ele vai deixar ser encontrado. Se você buscar o Senhor nessa manhã, neste momento que nós estamos aqui falando com você, busque o Senhor agora. Se você buscar de todo o coração, de toda a sua mente, com toda a sua força... Aquele que busca, acha. Que pede, recebe. Que bate, a porta se abre. Oportunidade que o Senhor dá. E aqui, Jesus é o mistério revelado. Aleluia. Aquele que o busca, né? Isso. Dá até louvor, né? Tem até um louvor, né? Jesus, o mistério revelado. Aqui no livro de Isaías, querido, você que está acompanhando a nossa programação pela TV Manaim, por aplicativo celular, enfim. Olha, aqui Isaías, ele diz que um dia, o ímpio, ele verá o zelo do Senhor pelo seu povo. E esse ímpio sentirá vergonha. Sabe por quê? Pela sua cegueira. Por não ter visto o óbvio. É isso que Isaías diz no verso 11. Eu vou ler para você aqui agora. O texto diz assim no verso 11. Isaías, aqui no verso 11, diz assim: o Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso as pessoas veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Mas quando as pessoas verem isso, não tem mais volta. Tolerar, né? É o pastor Lorenzo disse. O Senhor ele está tolerando. Até um certo tempo. O Senhor Jesus, quando a entrada triunfal, né? Jerusalém, Jerusalém. Que mata os profetas. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, né? Como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, ou seja, proteção,
segurança, livramento, conforto. segurança, mas agora, né, A vossa casa ficará deserta. ficará deserta. É isso. Ainda há tempo. É tempo de reconstruir. Vamos ouvir esse louvor? É tempo de reconstruir. Ainda há tempo, mas vai chegar o tempo, naquele dia, em que essa tolerância do Senhor, ela será colocada ao ponto final. E aí, bom, eu não quero estar aqui. Eu também. Rádio Manaim. Pedir oração. Inclusive tem mais um que chegou aqui agora. Oração pelo irmão Vanderlin. Ele é de Caruaru. Ele sofreu um acidente de carro na BR-232 e a família estava esperando ele em casa, ele não chegava, começaram a procurá-lo e encontraram no hospital em Caruaru, né? Ele foi transferido para Recife. Vamos orar pela vida do nosso irmão Vanderlin, que sofreu esse acidente e que está no hospital e precisa das nossas... Vanderlin, o nome dele. Vanderlin é o nome do irmão. Ele sofreu esse acidente ontem, isso foi ontem,
e precisa das nossas orações, né? Precisam restaurar a saúde do nosso irmão. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Marcelo, por favor, que esteja orando após a vinheta. Feche seus olhos se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Amém, queridos. Já vamos orar agora por esses irmãos que foram mencionados aqui nesta manhã. E a nossa oração será a oração pela fé de que o Senhor vai estar operando em favor desses irmãos. Lembrando aqui, nosso irmão Vanderlin sofreu um acidente, está hospitalizado. Vamos orar por ele. Vamos orar pela nossa irmã Ana Rossetti, esposa do pastor, né? Rossetti. Então vamos orar também pelo irmão César, orar pela saúde dele. Irmão Sebastião, que se encontra internado. Também tem a nossa irmã Narcisa, a filha da Jussara e genro do Maia. E também lembrado aqui a nossa irmã Ildaci, da igreja de Pinheiral. Vamos orar por esses irmãos. Nós oramos, ó Pai, mais uma vez, batendo na porta da graça, para que nesta manhã o Senhor possa socorrer estes irmãos aqui mencionados. Sim, Senhor. Senhor, que tem vivido dias difíceis de enfermidade, mas que o Senhor venha com a tua mão de poder se estender sobre cada um dos teus filhos. Sim, Deus. Enviar, Senhor, o recurso da cura, Amém, Senhor. da recuperação. Amém, Jesus. Senhor, que em tudo os teus filhos possam se sentir abraçados pelo Senhor, Amém. que possam se sentir cuidados, ó Pai. Honra a oração do teu povo, a oração que fazemos nesta manhã por esses Amém. e por tantos outros, Senhor, que vivem também esses dias difíceis, passando pelo vale da prova, da enfermidade. Que o Senhor também possa socorrer, Pai. Socorre, Senhor. Oramos por estes, clamando por socorro, em cura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Rádio Manaí. Muito bem, 7h24, 7h24. Vou pedir para o nosso irmão Josias, que está na técnica. Mas não é o JJ, não. É o Josias Nunes, é o nosso 02, que está na técnica. Colocar na tela para gente o telefone do 0800. Esse telefone você pode ligar de qualquer parte do Brasil, do mundo. Você que precisa de oração, você que precisa de uma assistência. Isso, obrigado, Josias. Está aí na tela, na sua TV. Esse telefone, pode ligar de domingo a domingo. Mas, Kleber, e se for feriado? Não importa, pode ligar. Passando os maiores problemas. Então, ligue. Amém, queridos? Anote esse telefone aí, por favor. O pessoal anota o telefone do gás, da água, do taxista, do Uber, né? Anote esse telefone aí. Anote na sua agenda, na sua carteira. Você vai precisar. Na hora da aflição, na hora do problema, ligue. Tá bom? Vai ter um pastor que vai orar, vai te ouvir, vai conversar com você para que a sua mente possa estar conservada no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujo propósito está firme no Senhor. É isso. 7h26. Quero agradecer que a irmã Ana Paula e a você que nos mandou mensagens. São centenas de mensagens, não dá para ler todas aqui, humanamente impossível. Mas a irmã Ana Paula do Rio de Janeiro disse assim: Kleber, as palavras de hoje corrobora com a conversa que eu tive ontem com uma pessoa que estava passando por algumas batalhas, porque a nossa mente tem que estar conservada no Senhor. Somente assim vamos vencer os temores da noite. As batalhas são grandes, mas a vitória em Jesus, que é a nossa rocha eterna, é muito maior. Isso mesmo, Ana Paula, é isso mesmo. O diácono Anderson, de Santa Teresa, me mandou um WhatsApp aqui, também o nosso querido irmão, né, que está conosco, disse assim: Kleber, esse encontrar a Deus tem um tempo determinado. É o que o pastor Lourenço falou aqui, da tolerância do Senhor. Haverá um dia que não se achará mais, pois o Espírito Santo foi retirado, levando a noiva do Cordeiro para a casa do Pai. Aí ele cita Cantares 3:1. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não achei.
É isso. Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco, também conosco. Um abraço aqui, nossa irmã Nina. A irmã Nina mora em Campos dos Goitacazes e é voluntária no Manaense Domingos Martins. Você conhece ela, né, pastor Winston? Sim, muito querida, irmã Nina. Vai da estar aqui. Copa. Falou assim, Kleber, eu posso estar aí às 9 horas? Minha irmã, você pode tudo, pode vir, não tem problema não. Ô, benção, hein? Amém. Deus te abençoe. Estamos aguardando aqui a vocês. Tem um irmão aqui, não colocou o nome dele. Disse assim, Kleber, no mundo há um ditado. Lembra que é? É querer é poder, né? Olha, mas ele fala assim, mas diante disso que o pastor Winston está falando, na presença do Senhor, o nosso querer é o poder do Senhor. Querer tem... É isso mesmo. Quem confia no poder do Senhor, não é a Bíblia fala. O poder não está em nós, o poder está no Senhor. No Senhor. Mas que E nós confiamos no Senhor. Que em nós opera. Isso, em nós opera. Bem colocado aqui o pastor Muito bom. Lorenzo. Hoje é aniversário do Edson da Costa Júnior, tá fazendo 40 anos. Um abraço para você, mora em Medeiros Neto, na Bahia. Amém. Lá de Praia da Costa 3 é Mob Dick, né? Pastor Marcelo, parabéns então a nossa querida irmã Thalita, tá aniversariando hoje. Um abraço ao nosso irmão Daniel de Campina Grande, na Paraíba, que contou uma experiência maravilhosa de um empresário aqui. Vou resumir que o tempo tá acabando. Pediu oração, os irmãos foram orar por ele, um empresário bem sucedido lá em Campina Grande, e os irmãos falando com ele da palavra do Senhor, e ele ali tranquilo, nem se mexia. Mas aí houve uma revelação. O Senhor falou, olha, eu sei que você daria tudo, todo o seu dinheiro, para que você pudesse pelo menos dormir 2 dias em paz, porque paz você não tem. E aí ele abriu a boca a chorar, né? E eu também faria a mesma coisa. Eu também. E o Senhor tem uma bênção para ele, louvar seus nomes, Senhor. Obrigado, Daniel de Campina Grande, são 7 horas e 29 minutos. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. A você que está pela TV Manaim, a partir de agora você vai continuar com a sua programação pela TV Manaim, com a programação local. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui pela Rádio Manaim. Se você quiser, vem com a gente.